Se nós considerarmos, por exemplo, você que está aí do outro lado me assistindo, indivíduo da espécie humana, você sabia que isso mesmo, todas as suas células possuem exatamente o mesmo DNA? É exatamente isso. Todas as suas células possuem o mesmo DNA. Agora a pergunta é: já que todas as suas células possuem exatamente o mesmo DNA, por que que um neurônio é um neurônio, uma célula do pâncreas é uma célula do pâncreas e assim por diante? Ah, ficou curioso, né? Depois da vinheta, bora! Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, professor Pedro aqui na área. E como eu falei, uma célula neuronal é um neurônio, não uma célula do pâncreas e vice-versa, pelo seguinte: dentro do nosso núcleo celular nós temos o nosso material genético. E em cada tipo celular nós encontramos diferentes porções desse material genético ativas. Num neurônio, determinados genes, determinadas porções do material genético encontram-se ativas, e numa célula, por exemplo, do pâncreas, uma célula beta que produz insulina, nós iremos encontrar outras porções do genoma que estarão aí ativas. Por isso, uma célula do pâncreas é uma célula do pâncreas, um neurônio é o neurônio, e assim sucessivamente. E por falar nisso, a nossa aula de hoje é sobre aí, galera, sobre o núcleo celular. Núcleo celular. Já temos aí uma playlist de biologia celular no canal com uma série de aulas aí bem bacanas, né? Vou tentar deixar um link aqui na descrição ou um card no final do vídeo, enfim, vale muito a pena você conferir. A playlist está ficando bem bacana. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o núcleo da célula. E quando falamos do núcleo da célula, nós estamos nos referindo a uma região que acaba sendo de extrema importância porque acaba regulando todo o metabolismo daquela célula. Como assim, professor? Lá do seu núcleo, nós temos aí o DNA. Esse DNA, ele acabará num estágio final determinando aí a produção de uma série de proteínas, e essas proteínas vão exercer o controle sobre toda a atividade daquela determinada célula. Tanto é que o núcleo, né, ele é tido como algo cuja célula é dependente para sua manutenção. Ou seja, existe uma dependência da célula como um todo do núcleo para a manutenção dela. E como nós podemos verificar isso? Através de um experimento bem simples, experimento de Balbiani. Você pega uma célula, essa célula ela é uma célula nucleada, ou seja, possui núcleo. Nós dividimos essa célula em dois fragmentos. Um fragmento contendo o núcleo e um outro fragmento anucleado. Depois de um tempo, o fragmento nucleado sobrevive e o fragmento anucleado morre. Agora, se nós pegarmos o núcleo e colocarmos no fragmento anucleado, agora este fragmento novamente nucleado também sobrevive. Isso demonstra a importância do núcleo para a manutenção da célula. Quer ver um exemplo? Nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos. Nossas hemácias maduras não possuem núcleo. Nossas hemácias adultas, né, não possuem núcleo. E essas células não se dividem. As hemácias elas têm aí um prazo de validade, elas duram aí em torno de 120 dias, e ao final desses 120 dias, elas são aí destruídas no fígado e no baço, e novas hemácias são produzidas a partir de células precursoras lá na medula óssea vermelha. Então está aí a dependência do núcleo para a manutenção da célula. E por falar em núcleo, quando nós observamos diferentes linhagens celulares, nós temos diferenças em relação à questão do núcleo. Como, por exemplo, nós temos aí as células procariontes, que sequer possuem de fato um núcleo, e as células eucariontes, que aí sim possuem um núcleo bem definido. E ainda dentro das células eucariontes, nós podemos ter células com apenas um núcleo, podemos ter células aí anucleadas, como as nossas hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tudo sinônimo, e podemos ter ainda células com vários núcleos, como aí as células musculares estriadas. As células musculares estriadas cardíacas possuem 2 núcleos por célula, já as células musculares estriadas esqueléticas, como por exemplo do teu bíceps, tríceps e por aí vai, possuem
vários núcleos periféricos. Ou seja, quando falou de núcleo, tem célula que tem um núcleo bem definido, organizado, tem célula que não tem. E dentro das células que tem, nós podemos ter aí célula com um núcleo, célula com 2 núcleos, célula com vários núcleos, e temos ainda células, apesar de eucariontes, como o caso da hemácia, desprovidas de núcleo. Beleza? Dando uma olhada nas estruturas do núcleo celular, nós temos aqui esse esquema muito bacana, galera, com algumas estruturas importantes. O núcleo ele é delimitado por um envoltório nuclear. E o envoltório nuclear é formado por uma membrana interna e uma membrana externa. Nessa membrana externa, nós encontramos, inclusive, ribossomos aderidos, certo? Ribossomos aí aderidos. Além disso, na membrana nuclear, no envoltório nuclear, antiga eucarioteca, nós temos os poros. Poros nucleares, um poro, outro poro, outro poro, outro poro e assim por diante. E esses poros têm a função de controlar entrada e saída de moléculas do núcleo. Vou te dar um exemplo. Uma molécula de DNA nos eucariontes, ela é transcrita para RNA mensageiro. Formou esse RNA mensageiro ele é processado e sai do núcleo indo em direção ao citoplasma. Esse RNA mensageiro que vai para o citoplasma, ele sai do núcleo através de um poro. Os ribossomos são formados lá numa região do núcleo que daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Os ribossomos são formados e saem do núcleo em direção ao citoplasma através de um poro. Agora, não é simplesmente entra e sai a qualquer momento tudo o que tiver ali, não. Associados aí aos poros, nós temos o complexo do poro, que são proteínas. E essas proteínas, elas podem aí, deixar o poro aberto ou deixar o poro fechado. Poro aberto tem intercâmbio. Passa a substância para dentro do núcleo, passa para fora do núcleo. Poro fechado, não passa nada. Beleza? Então aí os envoltórios, o envoltório nuclear, os poros nucleares e as proteínas do complexo do poro. Lá dentro do núcleo, de fato, galera, nós temos o quê? A cromatina, vamos falar dela, então não vou me ater muito agora. O nucleolo, uma região aí mais densa, que se cora mais fortemente, também vamos falar mais do nucleolo daqui a pouco, então não vou me ater a ele agora. E algumas outras estruturas aqui, como por exemplo, nucleoplasma. O que é nucleoplasma? Água, e imersos nessa água, dissolvidos nessa água, nós encontramos aí íons, como sais, ATP, encontramos aí moléculas de enzimas e assim por diante, beleza? Nucleoplasma. Temos também aqui, deixa eu apontar para vocês, lâmina nuclear. A lâmina nuclear é uma estrutura formada por filamentos proteicos. E esses filamentos proteicos ajudam aí a garantir a forma do núcleo e servem ainda de ponto de ancoragem para os cromossomos. Isso mesmo, ponto de ancoragem para os cromossomos, beleza? Deixando aqui para você um resuminho, tá? Se você quiser copiar depois, eu aconselho que você não só copie, como vá escrevendo também tudo que eu falo aí para você ter aquele material bacana assim que você terminar a videoaula. E aí é só cair para dentro de exercício e guardar depois para dar uma revisada, beleza? Dando uma olhadinha aqui só para vocês verem o complexo do poro. Veja, pessoal, quando eu olhar aqui para o lado é só para olhar para o monitor maior, tá? Complexo do poro, as proteínas. Tá aqui o poro. Se essas proteínas fecharem o complexo, o poro está fechado, nada passa. Se o poro estiver aberto, graças à ação das proteínas do complexo do poro, nós temos aí a permissão para haver o trânsito de substâncias para dentro e para fora do núcleo, beleza? Falando agora um pouquinho mais especificamente de algumas regiões aí do nosso núcleo celular. Primeira delas, o nucleolo, como coloquei aqui para vocês, região mais densa do núcleo, não delimitada por membrana, que se cora mais intensamente com corantes básicos, ou seja, é uma região de dentro do núcleo, o nucleolo está contido no núcleo, o nucleolo não é delimitado por membrana, e o nucleolo é uma região mais densa, e que, por ser mais densa, se cora de forma mais intensa quando se colocam determinados corantes. Beleza? Função básica aí dos nucleolos.
formação dos ribossomos, pessoal. Os ribossomos são formados no nucleolo. Agora, cuidado com uma coisa. Vamos lembrar aí o seguinte. O ribossomo tem duas subunidades. Subunidade maior, subunidade menor. As subunidades dos ribossomos são formadas em separado, não são formadas juntas. Forma-se a subunidade maior, forma-se a subunidade menor. Essas duas subunidades em separado saem do núcleo para o citoplasma e lá no citoplasma é que essas subunidades maior e menor irão se unir, formando de fato o ribossomo completão lá, como vocês estão acostumados a ver. Ok? Os ribossomos, então, são formados no nucleolo. Está aqui o nucleolo, certo? E no nucleolo, nós temos aí algumas estruturas importantes, né? Que é o RNA ribossômico sendo produzido. E aí, veja, se o RNA ribossômico, que dá origem aos ribossomos, é produzido aqui, nós temos algum pedacinho de DNA, né? Um pedacinho de DNA que vai ser transcrito em RNA ribossômico, vai estar aqui no nucleolo. Então, o nucleolo tem um pedacinho de DNA. Beleza? E esse pedacinho de DNA que nós encontramos no nucleolo é a região organizadora do nucleolo, né? Que é um pedaço da cromatina, já vou explicar o que é cromatina, que está aqui no nucleolo. Então o nucleolo, região mais densa, produz aí os ribossomos. Só que ribossomo é o quê? RNA ribossômico mais algumas proteínas. Esse RNA ribossômico que vai dar origem ao ribossomo, ele é produzido no nucleolo, e dali saem as subunidades menor e maior do ribossomo. Beleza? Fica ligado nisso aí, tá? Então aqui a estrutura do nucleolo, beleza? Uma partezinha de DNA que vai servir para transcrever o RNA ribossômico e aí vão se formar as subunidades do ribossomo. Por isso, e já vi cair em prova, se falar que tem algum pedaço de DNA no nucleolo, tá correto. Tem algum pedaço de cromatina no nucleolo, tá correto. É a região organizadora do nucleolo, ok? Deixando aí um resuminho, né? Intensa transcrição de RNA ribossômico, a região organizadora, que eu já falei para vocês, formam-se os ribossomos, que são basicamente RNA e algumas proteínas, beleza? E a cromatina, também muito importante para a gente, pessoal. O nosso DNA, ele não fica lá solto, né? Desenrolado, digamos assim, né? Como se fosse uma linha reta dentro do nosso núcleo. Até porque, para vocês terem uma ideia, cada uma única célula nossa diploide, ou seja, uma única célula nossa, com todos os 46 cromossomos da espécie humana, vai ter 2 metros de DNA aproximadamente. Caramba, professor, isso mesmo. Uma única célula diploide nossa tem 2 metros de DNA aproximadamente. E esse DNA está lá porque ele está enroladinho, ele está compactado, condensado, na forma de cromatina. E o que é cromatina? DNA associado a proteínas chamadas de histonas, que são proteínas nucleares ou nucleoproteínas. Então vamos lá, tem o DNA, mas o DNA não está sozinho no núcleo, ele está associado a proteínas chamadas de histonas. E essas proteínas histonas têm função aí de ajudar na enrolação do DNA, ajudam a enrolar, condensar ou espiralizar a molécula de DNA. E aí nesse momento você pode estar levantando o dedo e falando, professor, eu já aprendi que a cromatina não é condensada, só condensa depois, quando vai formar cromossomo e tal. Cuidado com isso, galera. Se a cromatina não fosse condensada, como é que ia caber essa quantidade toda de DNA no núcleo da célula, certo? Então a cromatina, ela já tem sim um grau de condensação, só que é menor, bem menor, eu diria, do que o grau de condensação de um cromossomo, ok? Mais para frente, isso que agora, nesse momento, é cromatina, será cromossomo. Então, resumindo, cromatina, DNA dentro do núcleo associado a proteínas histonas. Proteínas histonas, qual a função das histonas? Compactar, enrolar, espiralizar o DNA. E nesse sentido, galera, nós temos a cromatina subdividida aí em heterocromatina e eucromatina.
Dá uma olhada para cá. Esse esqueminha do núcleo aqui tá simples, mas tá muito bacana. Tem aqui o envoltório nuclear, certo? O envoltório nuclear. Os poros nucleares aqui aparecendo. Show de bola. O nucleolo, ok. E aqui está o nosso DNA. E aqui ele está apontando para eucromatina, que está aqui mais lisinha, digamos assim, né? Mais aberta, né? Menos enrolada, menos condensada. E nós temos a heterocromatina, forma desses tipo uns nódulozinhos, né? Que está indicando que essa região está mais condensada, mais enrolada, mais espiralizada. Eucromatina são as regiões aí menos coradas. Por quê? Porque estão menos espiralizadas, estão menos condensadas. E essas regiões menos condensadas, que são as regiões da eucromatina, contêm os nossos genes ativos. E aquela curiosidade que eu falei lá no começo, pessoal, tem tudo a ver com isso aqui. As regiões de eucromatina serão diferentes em células diferentes. Por que, professor? Eucromatina é a região menos condensada, onde os genes estão ativos. Se tem gene ativo, é gene que vai se expressar naquela célula. Então veja, um neurônio não produz insulina. Quem produz insulina é uma célula beta do pâncreas. Logo, numa célula beta do pâncreas, o gene da insulina vai estar na forma de eucromatina, ativo. Já num neurônio, o neurônio tem o gene para produzir insulina? Tem. Só que no neurônio, esse gene ele estará inativo. Ele não vai estar na forma de eucromatina. Num neurônio, o gene da insulina ele estará na forma inativa. Ele estará na forma de heterocromatina. Beleza, pessoal? Heterocromatina, as regiões mais coradas, onde tem os genes inativos. Alguns até podem estar ativos, mas no geral, genes inativos. Beleza, pessoal? Eucromatina, genes ativos, essa região menos condensada. Heterocromatina, genes inativos, região mais condensada. Lembrando que aqui o DNA se encontra na forma de cromatina, DNA mais proteínas histonas. E uma última observação aqui, galera. Considerando a parte aí, né, de eucromatina, heterocromatina e tal, por que é importante os genes ativos, ou seja, por que é importante as regiões de eucromatina, genes ativos, estarem menos enroladas, estarem menos condensadas? Sabe por quê? Seria uma boa questão para uma prova mais específica e tal, mas aqui a gente gosta de dar o conteúdo super completo. É importante os genes ativos estarem na forma menos condensada para facilitar a ação da RNA polimerase para transcrição. Como assim, professor? Imagina aqui comigo. Pensa o seguinte aqui comigo. Você precisa fazer a leitura daquele gene, a leitura ali, isso aqui, para transcrever ele para RNA, para ele ir para o citoplasma. É mais fácil fazer a leitura se a molécula estiver mais aberta ou se a molécula estiver toda enrolada? É mais fácil fazer a leitura se a molécula estiver mais aberta. Se ela estiver toda enrolada, é mais difícil da enzima agir ali para fazer a leitura. Então é importante que os genes ativos estejam menos condensados para facilitar a sua transcrição, para facilitar a sua leitura. Ok? E aí, galera, só para você ver os estágios aí, né? A molécula de DNA se associando aí a proteínas histonas e vai se enrolando, vai adquirindo um grau de compactação, né? Um grau de condensação ou espiralização cada vez maior, até chegar no seu máximo grau de espiralização, que ocorre lá quando nós temos o cromossomo da metáfase, o cromossomo metafásico, e a gente vai ver isso aí na aula de divisão celular, tá? Só para vocês verem aí o DNA cada vez se enrolando, né? Se compactando, se espiralizando cada vez mais, até chegar no seu mais alto grau de condensação, tá? E quando nós temos aí já um cromossomo, cuidado com uma coisa. Cromossomo simples, essa forma aqui de perninha, digamos assim.
cromossomo duplicado, essa forma aqui de xizinho, digamos assim, ok? Um cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Então, se nós seres humanos temos 46 cromossomos, nós temos 46 moléculas de DNA, beleza? Agora, cuidado com uma coisa. Na aula de intérfase, e a gente tem aula de intérfase aqui no canal, isso fica mais claro. Mas aqui eu só vou botar informação para você anotar aí, depois você assiste a aula de intérfase aqui do canal. Quando o cromossomo está duplicado, ou seja, na forma de xizinho, ele não vira 2 cromossomos. Não, professor, não. O que duplica é a quantidade de DNA, não de cromossomos. Um cromossomo simples, não duplicado, é um cromossomo, uma molécula de DNA. Um cromossomo duplicado continua sendo um cromossomo, porém com 2 moléculas de DNA, beleza? E cada uma dessas moléculas de DNA, né, cada lado do xizinho, né, nós chamamos de cromátides irmãs, ok? Já vai guardando isso, anotando aí, para depois você já ter uma maior facilidade na aula de intérfase e de divisão celular, ok? Falando um pouquinho agora dos cromossomos, né, pessoal? Nós só chegamos ao estágio de cromossomo de fato quando nós estamos lá na intérfase, mais especificamente no período G2. Novamente, para entender isso melhor, assista depois dessa aula a aula de intérfase, ok? Mas aqui para a gente o que importa é saber algumas regiões do cromossomo. Veja, eu tenho aqui uma cromátide, eu tenho aqui outra cromátide. Quando a célula não está se dividindo, nós temos isso aqui na forma de cromatina, como já mostrei para você. Então, se ele te coloca numa prova que a célula não está se dividindo, cromatina. Se a célula vai se dividir, aí sim essa cromatina ela continua se condensando e atinge o grau de cromossomo, ok? Mas vamos aí para as regiões do cromossomo, que é o que mais importa para a gente. Cromátide, cromátide. Veja que em uma certa região, nós temos aqui uma estrutura que divide cada perninha dessa, né, em 2. Beleza? Ó, esse pedaço aqui de uma cromátide, esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui dessa cromátide, divididos por uma estrutura que nós chamamos de centrômero. E o centrômero, que é essa estruturazinha aqui no meio, que divide cada parte do cromossomo em 2, né, nós chamamos isso aqui de braços, né? Essas perninhas que eu falei só para exemplificar, no duro mesmo, nós chamamos isso de braços do cromossomo. E aí nós temos 2 braços do cromossomo, braço P e braço Q. É só questão de nomenclatura, mas só para vocês saberem. O braço P, né, chamado de petit, do francês pequeno, quando nós temos os braços de tamanhos diferentes, um é menor e o outro é maior, obviamente. E o menor nós chamamos de petit, de pequeno. E o braço Q, acredite se quiser, porque o Q, a letra Q, vem depois da letra P, simplesmente por causa disso, ok? E nós temos também aqui uma zona chamada de zona SAT, ou satélite, ou ainda NOR. E nessa zona SAT, satélite ou NOR, é que nós temos o DNA que vai formar o RNA ribossômico. Ou seja, essa regiãozinha aqui contém um trecho do DNA que vai ser usado para a formação do RNA ribossômico e, consequentemente, então, é importante para a formação dos nossos ribossomos. Beleza? Ainda sobre os cromossomos, pessoal, uma coisa muito bacana da gente falar e que de vez em quando cai em prova é a relação dos telômeros e envelhecimento. Como assim, professor? Vamos lá. Nas pontinhas dos nossos cromossomos, nós temos estruturas chamadas de telômeros, que estão aqui mais escuras. Telômeros. E esses telômeros, eles dão estabilidade aos nossos cromossomos. Estabilidade. Só que, a cada divisão celular, um pedacinho desse telômero é cortado. Ou seja, a cada divisão celular, esse telômero se encurta. E existe uma enzima chamada telomerase que esse telômero se encurta
mas essa enzima telomerase vai lá e alonga de volta esse telômero. Telômero dá estabilidade para os cromossomos. A cada divisão celular, um pedacinho do telômero vai embora. Porém, a enzima telomerase vai lá e repõe. Ok? O problema é que, na fase embrionária, todas as nossas células expressam a telomerase. Depois disso, apenas algumas poucas células, células que entram muito em divisão, é que vão expressar essa enzima. As demais, não. Logo, a cada divisão celular, o telômero vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, até chegar num momento onde não vai ter mais telômero, não vai ter mais estabilidade e chega aí a hora da morte, beleza? Inclusive, pessoal, né, disse que a ovelha Dolly, aquela ovelha que foi clonada lá em 1996, disse que ela morreu cedo por causa dos telômeros, né? Ela era um clone e ela foi clonada a partir de uma ovelha com 6 anos de idade, se eu não me engano. Acho que isso mesmo, 6 anos de idade. E por mais que a Dolly tenha nascido um bebezinho ovelha, mas como ela foi clonada a partir de uma ovelha com 6 anos de idade, é como se as células da Dolly, por conta dos tamanhos dos telômeros, já tivessem 6 anos de idade. Então ela nasceu bebê, mas com as células dela já com 6 anos de idade, digamos assim, ok? Então fica ligado nisso aí, telômeros, envelhecimento e a função da enzima telomerase. Em relação ainda aos cromossomos, temos que ver aí a classificação. E a classificação dos cromossomos ela é baseada de acordo com a posição do centrômero, que é aquela estrutura, o centrômero, que divide a cromátide em 2 braços. Nós temos 4 tipos aí de cromossomos nesse sentido. Cromossomo metacêntrico, que é aquele que o centrômero está exatamente no meio, dividindo cada cromátide em 2 braços iguais, metacêntrico. Quando esse centrômero está deslocado do centro, formando um braço menor e um braço maior, nós chamamos esse cromossomo de submetacêntrico. Quando esse centrômero está ainda mais deslocado, chegando lá pertinho de uma extremidade, formando um bracinho bem pequenininho e outro bração grandão, nós chamamos de acrocêntrico. E quando o centrômero está tão deslocado de fato a estar na extremidade, nós chamamos esse cromossomo de telocêntrico. A espécie humana não possui cromossomos telocêntricos. Se nós pegarmos nossos cromossomos, nos humanos, nós só vamos encontrar metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Ok? E dando continuidade aí ao nosso estudo do núcleo, vamos falar um pouquinho agora sobre cariótipo. O que é cariótipo? Conjunto de todos os cromossomos de uma célula. No nosso caso, espécie humana, nós temos 46 cromossomos. E nós dizemos que o humano ele é um ser diploide, ou seja, 2N igual a 46. Ou seja, nós temos 2N igual a 46, significa dizer que nós temos 2 conjuntos de 23 cromossomos. Nós somos 2N igual a 46, ou seja, nós somos seres diploides com 46 cromossomos, ou somos seres diploides com 2 conjuntos de cromossomos, cada conjunto contendo 23 cromossomos. E aí, quando nós pensamos nisso, nós temos que saber que, geneticamente falando, eu, você e todos nós, né? Todos nós aí, somos metade papai, metade mamãe. A tua constituição genética é 50% pai, 50% mãe. Quando seu papai e sua mamãe lá coisaram lá para ter você, dos 46 cromossomos que você possui, você recebeu 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Por isso, galera, que nós podemos dizer que nós temos 46 moléculas de DNA. 23 cromossomos, ou seja, 23 moléculas de DNA vieram do nosso papai. 23 cromossomos, ou seja, 23 moléculas de DNA vieram da nossa mãe. Juntou 23 com 23, 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA.
Isso é importante, tá, pessoal? Nós recebemos 23 cromossomos, 23 cromossomos do pai, ou seja, 23 moléculas de DNA do pai, 23 cromossomos, ou seja, 23 moléculas de DNA da mãe, e por conta disso, 23 com 23, 46, nós temos 46 cromossomos, ou seja, temos 46 moléculas de DNA, beleza? Agora, cuidado com uma coisa. A pergunta é, quantos cromossomos nós temos? 46. Beleza, já até falei isso para vocês. Agora, quantos tipos de cromossomos diferentes nós temos? Aí é que tá. Porque é o seguinte, nossos cromossomos são agrupados em pares. Par 1, 2, 3, 4, até o 23. Ok? Até o 23. E nesse sentido, nós dividimos os cromossomos em dois tipos. Cromossomos autossômicos, que são simplesmente aqueles que não são sexuais, e os cromossomos sexuais, também conhecidos como alossomos, ok? Nós temos lá o par 1 com 2 cromossomos 1, o par 2 com 2 cromossomos 2, o par 10 com 2 cromossomos 10, o par 21 com 2 cromossomos 21 e assim sucessivamente. Então, no par 1, nós temos 2 cromossomos 1. E esses 2 cromossomos 1, eles são idênticos. Um cromossomo 1 é idêntico ao outro cromossomo 1. Um cromossomo 5 é idêntico ao outro cromossomo 5. Se você chegar no par 14, um cromossomo 14 é idêntico ao outro cromossomo 14. E esses cromossomos idênticos nós chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Então, se a gente pegar o par 1, os 2 cromossomos do par 1 são idênticos. Então, só conta como um tipo. Porque se eles são iguais, eles são do mesmo tipo. É um tipo. Se eu pego o par 14, os 2 cromossomos do par 14 são idênticos. Então, os dois compõem um tipo só, o tipo de cromossomo 14. E assim por diante. Então, galera, do 1 ao 22, nós temos os cromossomos autossômicos. E o 23 é o par de cromossomos sexuais. Do 1 ao 22, nós temos 22 tipos. Só que, quando chega no par sexual, nós podemos ter o cromossomo X ou o cromossomo Y. Beleza? Sendo que indivíduos do sexo feminino possuem 2 cromossomos X. Indivíduos do sexo masculino possuem um cromossomo X, um cromossomo Y. E aí é que tá. O par sexual tem X e ou Y. Né? Tem X no caso e Y, né? São os 2 cromossomos sexuais. Né? O indivíduo ele vai ser ou XX feminino ou XY masculino. E o cromossomo X não é homólogo do Y, não são homólogos. Tá? Eles possuem uma região homóloga, mas eles não são homólogos. Então nós temos do 1 ao 22, 22 tipos de cromossomo, porque cada cromossomo do par é idêntico ao outro. E no par sexual nós temos o X e nós temos o Y. Logo, o ser humano ele possui 24 tipos diferentes de cromossomo. Os 22 autossômicos, tá aqui, até separei no resumo aqui, os 22 autossômicos, o cromossomo X, 23º tipo, cromossomo Y, 24º tipo. Então, cuidado. Quantos cromossomos o ser humano tem? 46. Quantos tipos de cromossomo o ser humano tem? 24 tipos. Os 22 autossômicos, mais o X, mais o Y. E como é que a gente representa isso? Cariótipo de indivíduo do sexo feminino. 22 AA, ou seja, 22 autossômicos, mais XX, ou 46,XX, ou seja, este indivíduo tem 46 cromossomos e no par sexual esses cromossomos são XX. Cariótipo do indivíduo do sexo masculino, 22 autossômicos, né, 22 pares autossômicos, mais XY, ou 46,XY, ok? Assim que a gente representa. E aí, um cariograma, né, o conjunto, né, de todos os cromossomos aí
separadinhos, tudo bonitinho. Perceba o seguinte, para a gente até retomar o que a gente estava falando. Note que aqui está o indivíduo do sexo masculino, aqui do sexo feminino. Quando ele forma o espermatozoide vai ter metade do número de cromossomos, 23. E o gameta feminino a mesma coisa. Lembra que na meiose, né, no nosso caso, a meiose serve única e exclusivamente para formar gametas, ok? E aí, ó, 23 moléculas de DNA, ou seja, 23 cromossomos vieram do pai, 23 cromossomos vieram da mãe. Perceba que a criança, em cada par de cromossomos, ela tem um cromossomo com a coloração que veio do pai e um cromossomo com a coloração que veio da mãe. Ou seja, em cada par de cromossomos nosso, nós temos um cromossomo recebido do papai, um cromossomo recebido da mamãe. E aqui, 2 cromossomos X, XX, indivíduo do sexo feminino. Agora, professor, e se ele não coloca que é XX ali? Ou se ele não coloca que é XY ali? Como é que eu vou reconhecer? Sabe como? O cromossomo X, ele é bem maior que o cromossomo Y. Então, se você olha ali no... Aquele que fica mais para o canto e mais para baixo é sempre o par sexual. Se você olha para o par sexual e tem 2 cromossomos iguais, XX, sexo feminino. Se tem lá um grandão, um pequenininho, um é o X, o grandão, e o outro é o Y, o pequenininho, sexo masculino. Beleza? E aí, totalizando 23 pares de cromossomos, 22 autossomos ou autossômicos e um par sexual, que é o par de alossomos. Ok? Só que, em alguns casos, nós podemos ter alterações nesse número de cromossomos, como, por exemplo, em algumas síndromes, tal qual a síndrome de Down. No indivíduo que tem síndrome de Down, ao invés de ter 46 cromossomos, ele tem 47. Lá no 21, aonde deveriam ter 2, eu tenho 3 cromossomos do tipo 21. Isso caracteriza aí a síndrome de Down, ok? Então pode aparecer um indivíduo com mais cromossomo, com menos cromossomo, um cromossomo a mais, por exemplo, ou um cromossomo a menos, por exemplo, pode, mas é portador de alguma síndrome, ok? Em relação aos cromossomos sexuais, galera, já falei algumas coisas para vocês, mas vamos retomar. Nós temos aí, em todas as nossas células diploides, 46 cromossomos, exceto nos gametas que tem 23. Dos nossos cromossomos, 44 são autossômicos e 2 sexuais. Sendo que lá no par sexual, composto pelos 2 cromossomos sexuais, podemos ter XX, aí o indivíduo é do sexo feminino, XY, sexo masculino. Agora, olha só que coisa interessante. Todos nós, a princípio, deveríamos desenvolver uma genitália feminina. Caramba, professor, é isso mesmo. Todos, a princípio, deveriam desenvolver uma genitália feminina. Só que indivíduos que têm o cromossomo Y possuem um gene, que está no cromossomo Y, chamado de gene SRY. E esse gene SRY faz com que indivíduos que tenham ele, ao invés de ter genitais femininos, desenvolvam os genitais masculinos. Tanto é que, para ser do sexo masculino, tem que ter o cromossomo Y. E para ser do sexo feminino, não ter o cromossomo Y. Ok? Então fica ligado nisso aí, que isso aí de vez em quando cai em prova, beleza? Comparando os gametas masculinos com os femininos, todos eles têm 22 autossomos. Só que no gameta masculino, no espermatozoide, considerando aí a espécie... Vamos pegar como exemplo a espécie humana, ok? Considerando a espécie humana, né, 22 autossomos, tanto no gameta feminino espermatozoide, quanto no gameta feminino ovócito secundário. No cromossomo sexual, o espermatozoide pode ter ou o X ou o Y. Já no caso do gameta feminino, o cromossomo sexual que o gameta feminino vai ter é sempre o cromossomo X, uma vez que indivíduos do sexo feminino são XX. Por isso nós falamos que o gameta masculino ele é heterogamético, porque pode ser X ou Y, e o gameta feminino é homogamético, porque só pode ser X.
Logo, os gametas masculinos podem ter 24 tipos distintos de cromossomos e os femininos 23. E por conta disso, quem determina o sexo é o papai. Aqui o exemplo da família dos Simpson aí, né? Homer Simpson é quem determina o sexo da criançada toda. Vamos lá, vamos recapitular. Formou os gametas, né? Beleza. Nos gametas do Homer, podem ter ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Nos gametas aí da Marge, né? Acho que é Marge o nome da esposa, só vai ter o cromossomo X. Então, para os gametas dela, ela só pode mandar o cromossomo X porque ela só tem cromossomo X. Tá aqui. Agora, o Homer, né, o pai, ele pode mandar ou X ou Y. E aí vamos lá. Ela só pode mandar X. Se ele mandar o X dele também, X com X vai nascer do sexo feminino. Ela só pode mandar X. Ela mandou X. Se ele mandar Y, X com Y vai nascer do sexo masculino. Então, o sexo é determinado pelo pai. Quem determina o sexo é o pai. E aí, só para a gente terminar essa partezinha, galera, existe uma teoria de que o cromossomo Y esteja desaparecendo. Inclusive pelo fato dele ser bem menor que o cromossomo X. E aí como é que seria, professor? Bom, aí existem duas possibilidades. Caso isso de fato venha a se comprovar daqui a alguns milhares ou até mesmo milhões de anos, das duas uma. Ou nós teremos apenas indivíduos do sexo feminino se reproduzindo aí de forma assexuada, ou algum outro cromossomo irá assumir aí o papel do cromossomo Y. Beleza? É uma teoria. Infelizmente, ninguém de nós estará aqui, nem a nossa descendência, bem distante, eu imagino, para saber se isso aí realmente vai se comprovar ou não. Mas estou deixando aí como uma informação porque é algo interessante, né, galera? E outra coisa ainda em relação aos cromossomos sexuais é o que nós chamamos de cromatina sexual. Muito bem. Indivíduos do sexo masculino só tem um cromossomo X e esse cromossomo X está ativo. Ponto. Indivíduos do sexo feminino têm 2 cromossomos X, já te falei isso. Só que, como tem 2 cromossomos X, um deles acaba ficando inativo. No par sexual é como se não tivesse a necessidade dos dois estarem ativos. A gente chama isso aí de compensação de dose. E nos indivíduos do sexo feminino, um cromossomo X estará ativo e o outro estará inativo. Esse cromossomo X que estará inativo, nós chamamos de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Ok? Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Ah, professor, é só indivíduo do sexo feminino que tem? Sim. Indivíduo do sexo masculino não pode ter? Não, a menos que ele seja portador de uma síndrome. Como, por exemplo, síndrome de Klinefelter. O indivíduo com a síndrome de Klinefelter, ele possui, no cariótipo dele, no par sexual, ele possui 3 cromossomos, na verdade. O indivíduo que tem a síndrome de Klinefelter, ele é 47, na verdade, né? Ele tem um a mais. E no par sexual dele, ele tem aí 3 cromossomos, na verdade. Ele é XXY. E aí, como esse indivíduo portador da síndrome de Klinefelter é XXY, aí ele vai ter cromatina sexual. Porque um dos cromossomos X dele vai ser ativo e o outro cromatina sexual. Professor, e o indivíduo do sexo feminino, se tiver 3 cromossomos X? Pode ter. É uma síndrome. Síndrome do triplo X. E aí, como é que funciona? Seguinte. Independente da quantidade de cromossomos X, somente um é ativo. Logo, indivíduos triplo X possuirão 3 cromossomos X. Um ativo e os outros 2 cromatina sexual, corpúsculos de Barr. Professor, se a pessoa tiver 500 cromossomos X, é claro que isso não vai acontecer na prática, mas é só para ilustrar bem. Se a pessoa tiver 500 cromossomos X,
um cromossomo X é ativo e 499 cromossomos serão cromatinas sexuais, serão corpúsculos de Barr. Beleza? E aí, só para a gente terminar, pessoal, essa observação aqui, né? O nosso sistema de determinação sexual é o sistema XY, no caso, determinação do sexo biológico. Sistema XY. Mas outros seres possuem sistemas diferentes, como, por exemplo, o sistema X0 de gafanhotos, onde XX é fêmea, X0 macho. Temos aí em aves também o sistema ZW. Eu acabei de ver aqui, peço perdão a vocês, está invertido aqui. No sistema ZW, ZZ é macho, tá? ZZ é macho e ZW é fêmea. Olha que coisa bacana. ZZ é macho. No caso do sistema ZW, o macho é que é o homogamético e a fêmea, que no caso é ZW, é heterogamética. Olha só que interessante, né? E nas abelhas, galera, o que determina o sexo é a quantidade de cromossomos. Olha que coisa bacana. Se o indivíduo é diploide, é fêmea. Se é haploide, é macho, né? As abelhas, elas conseguem desenvolver óvulos não fecundados. Esse desenvolvimento de óvulos não fecundados, que é um processo que nós chamamos de partenogênese, vai dar origem a indivíduos haploides. E indivíduos haploides serão os zangões, machos. Agora, se o óvulo for fecundado, vai dar origem a um indivíduo diploide. E indivíduos diploide serão aí fêmeas, seja a operária, seja a rainha. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado de mais essa aula. Fazendo aquele pedido de sempre, né, galera? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário, porque isso dá aquela força para a gente estar sempre produzindo conteúdo para vocês. No mais, um grande abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.